Isso. Fala, turma! JP tá na área. Prática de novo de química. Toda vez que eu puder desenvolver aula prática com vocês, eu vou fazer para sensibilizar, problematizar a aula de vocês, né? Mais uma aula de química no Instituto Presbiteriano Araguaia, levando esse conhecimento prático para vocês. Anotem, perguntem, tirem suas dúvidas, que aqui nós vamos trabalhar hoje com o conteúdo densidade. Falar de densidade é muito importante hoje. Quando se fala em densidade, o que é que você lembra? O que é mais leve, o que é mais pesado. Parecido a isso, nós vamos trabalhar na parte teórica depois, essa aula prática que eu vou te ensinar aqui direitinho como determinar a densidade do óleo, tá? Como determinar a densidade do óleo de cozinha. Quero também determinar com vocês a densidade do leite e a densidade de um suco aqui de frutas vermelhas. Só que para chegar a esse cálculo de densidade, precisamos, mais uma vez, da balança, que a balança vai registrar a massa da solução e, ao mesmo tempo, precisamos de um volume. Então, esse volume, ele corresponde a quanto em massa? Porque quando eu quero determinar a densidade dos líquidos, eu preciso ter um determinado volume marcado aqui no exemplo, aproveita, tá? Vou dizer 10 ml, 20, 30 ml, e o que está ali dentro de 10, 20 ou 30 ml é a massa total de uma solução que já foi preparada. Aí, para isso, você faz a razão, a divisão. Pega a massa total e divide pelo volume. O que é que você chega? A uma densidade. Não tem aquela pergunta que vocês estão cansados de ouvir? O gelo e a água. É a mesma substância, estado físico diferente. O gelo, você fala que ele tem uma densidade menor. Ele flutua na própria água. Por quê? Ele tem no seu retículo, né, na sua estrutura cristalina ali, espaços vazios preenchidos de ar que faz com que ele tenha um peso menor comparado àquela massa de líquido, para aquele volume correspondente. Né, Camilo? Ajeita o pano lá para nós, fazendo favor. Aí o que é que vai acontecer? Colocando no escapa da rede, fazendo favor, lá em cima. Aí o que acontece? Probleminha técnico, tá, pessoal? O vento aqui oscilando e jogando para frente o meu fundo de cortina. Mas voltando aqui, então a densidade é a massa total da solução dividido pelo volume. E o que é essa massa total da solução? É o soluto mais o solvente, tá? Se você lembrar lá na aula nossa prática passada, eu posso ter o pacotinho aqui, ó, de suco, não importa a marca. Então, tem esse pacotinho de suco aqui, que eu coloquei, tá? Numa vasilhinha aqui, pacotinho de suco. Preciso de uma certa quantidade de água. Faço a dissolução e levo para a balança. O que é que a balança vai registrar para mim? A massa do conjunto naquele volume existente. Com isso, eu tenho a densidade. Você deve estar se perguntando, você nunca viu óleo misturar com a água? Por mais que você utilize uma centrífuga, uma ultracentrífuga e coloca para agitar independente da ordem, água e óleo, tá? E você vê que realmente eles não se misturam. Camilo, por favor, um pouquinho de água lá, num copo, fazendo favor. Aí o que é que vai acontecer? O óleo, ele sempre vai ficar sobrenadante. Explicação, densidade menor que a da água. E o que é a densidade? Então, a massa daquele óleo, para aquele volume X, vai ter um número menor comparado com a massa da água naquele volume Y. Quando você compara, quem tem menor densidade, em cima. Maior densidade, embaixo. E assim você pode fazer uma torre de líquidos que não se misturam entre si, devido a algumas características físicas e suas propriedades. E uma delas é a densidade, tá? Então, a gente vai ver aqui com vocês que óleo e água não se combinam de maneira alguma.
Não é só porque a densidade é diferente, é menor. Existem as forças intermoleculares também e a polaridade das moléculas. E chega a esse ponto aí que pode levar o joguinho, né? Um joguinho aí diferente de interpretação. Então, aqui, ó, só para você analisar junto comigo, eu tenho aqui água. Vou colocar um pouquinho de óleo. E vou deixar com que o tempo passe para decantar e perceber uma fase mais densa e outra de menor densidade. No caso aí, você vai perceber comigo que em cima tem óleo. Na parte de baixo eu tenho água. Já tem uma explicação o porquê. Vou apresentar aqui para vocês mais próximo. Olha aí. Dá para ver o amarelinho lá em cima, óleo. Parte de maior densidade, água. Menor densidade, óleo. E como que eu chego a esse cálculo para provar numericamente que esses números eles são bastante diferentes? Vamos à parte prática. Vamos lá, então? Eu vou deixar a balança para o meu lado, já que às vezes não conseguimos visualizar aí, tá? Mostrar para vocês. Então, vamos por parte. Vou usar a proveta. Essa proveta, ela tem 100 ml, é a graduação dela. Vou tarar a balança. Quando eu taro a balança, é para desprezar a massa do recipiente. E o que eu colocar dentro vai registrar aqui no visor da balança. Tudo jóia, pessoal? Vamos começar com óleo. E não precisa ser 1 litro de óleo. Pode ser 1 ml de óleo. O volume é o que registrar aqui, ó. Tá pro meu lado, mas eu digo para vocês aí. Então, tá tarada. E agora eu vou colocar, ó, óleo na proveta. À medida que eu for colocando o óleo de cozinha na proveta, a balança, automaticamente, ela está registrando a massa. E o volume, você faz a leitura nesse tubo graduado aqui, ó. Com seus próprios olhos, você faz a leitura do volume. E olha com seus próprios olhos também a massa na balança. Tá ligado? Então, vamos. Ó. O espelho. Alguém faz também. Só passa. Tem que ficar bem no menisco, tá, pessoal? Ficar com os olhos, tem que estar na altura do menisco, porque senão você vai fazer leitura assim, ó, de águia. Aí tá errado, tá? Os seus olhos têm que estar na altura do menisco. O menisco é o fundinho do líquido, oval, que você tem que fazer a leitura na linha da proveta, no caso, ou de uma pipeta que você estiver utilizando, tá? E aí você tem aqui, ó, 20 ml. Anote aí, 20 ml de óleo de cozinha. Vou anotar aqui no quadro também. Depois eu volto para fazer os cálculos, tá? Então, colocando aqui no cantinho, 20 ml de óleo. Anota você também no seu caderno, pra você não esquecer. Agora eu vou olhar para a balança, para ver quantos gramas 20 ml corresponde. Se fosse água, tinha que registrar 20 gramas. Porque 1 ml é igual a 1 grama. Lembrou? Então, aqui eu tenho 15,72. Então, 20 ml correspondeu 15,72 gramas. De quem? De óleo. Certo? Então, você tem 15,72 gramas de massa do óleo de cozinha. Esses 20 ml de óleo em massa correspondeu a 15,72. E para fazer o cálculo, você pega a massa e divide pelo volume. Está feita a densidade. Beleza? Vamos agora fazer a da água.
E outra, eu não estou usando água destilada, não tenho. Então, vou usar água da torneira. Tem interferência? Claro que tem. Tem sais. Então, se eu tivesse água destilada aqui, usaria. Não tem. Eu estou no laboratório da minha casa improvisado. Antes que alguém ou critique, é porque eu estou no laboratório em uma área livre. O que vale é a intenção que eu quero levar o conhecimento dos meus alunos. Pedindo todo a licença de estar fazendo uma aula prática ao ar livre. Eu acho que o problema maior aí, a importância maior é levar o conhecimento. Porque nas escolas, o laboratório, muitas das vezes, eu faço lá no pátio. E a imagem, o procedimento, o conhecimento que marca. Então, vai que apareça um que queira me criticar porque eu estou fazendo na minha casa e os cálculos estão dando um erro lá em cima. Tentem fazer, pelo menos, o que eu estou tentando fazer com meus alunos nesse período de pandemia. Beleza? Antes que venha uma crítica para derrubar. Pense e tente fazer igual o seu amigo aqui. Né? Se colocar no lugar lá do aluno para tentar fazer com que eles não desistam. E sim que venha para a aula. É importante. Esse é o recadinho no meio da aula do JP para quebrar um pouco aí a rotina. Mas agora vamos voltar para determinar a densidade da água. Água. Então, queridos, vou usar outra proveta. Essa é de plástico. Vou deixar aqui para mim, tá? Para eu ir dizendo para vocês. Voltará a balança. Quando eu taro, é para desprezar a massa do recipiente. Não se esqueça, tá bom? E agora... vou colocando água. O volume, não tem problema. Vou colocar 20 ml também para ficar igualzinho do óleo, tá? Para não ter volume diferente. Vou manter 20 ml de óleo, vou colocar os 20 ml também de água. Com cuidado. E sempre olhando para o ministro. Os olhos cegos, tá? Bonitinho lá na proveta. (19,26). Mais uma gotinha. 19,69. Vai pegar só um galho que tem 3. Um galho que tem 3. 20. Então, queridos, ó, só um minutinho. Meu amor, o celular tá interferindo bem aqui. É porque minha mulher tá com o celular na rede, pessoal, ouvindo música e tal. Aí eu tô pedindo para ela dar uma baixadinha lá, senão atrapalha aqui na interferência. Correto? O que é que acontece? Eu tenho 20 ml de água dentro da proveta e, olhando para a balança, eu tenho 20 gramas de água. Qual é a relação aí? 1 para 1. Só dá certo na água. E aqui ainda estou usando água da torneira. Se fosse uma água destilada, era mais preciso, né? Mas significa que a água da torneira, pouquinha quantidade de sais minerais. Mas interfere, porque tem a temperatura também. A temperatura agora está marcando 26,5 graus, tá, pessoal? 26,5. Estou com o termômetro aqui na mesa olhando também, tá? Então, o que acontece? 20 gramas, 20 ml. Isso para quem? Para água. Deixa eu colocar aqui. Ó. 20 ml de água. Esses 20 ml de água tem 20 gramas de água. E aí? Com isso, você já tem massa e volume. Então, dividindo 20 por 20, você vai achar a densidade de 1. É o cálculo mais simples que tem. Por isso que a água é solvente universal e ela é padrão para se comparar a outros líquidos que têm a densidade maior ou menor que 1. Aí você faz esse parâmetro. O óleo mesmo vai ter uma densidade menor que 1, 0,9, 0,80 alguma coisa.
0,70 e assim por diante. Vai provar que o número é menor que 1. E se for um líquido que tem uma densidade maior que 1, vai ter que descer, para o fundo, porque vence, né, essa densidade menor da água. Pessoal, aqui está feito, né, de uma maneira bem simples, 2 cálculos para se determinar a densidade. Vou mostrar de mais uma. Vocês devem estar gostando também, né? Do leite. Aí já aproveita, né? Vamos colocar a proveitinha. Tará, toda vez que um grupo utilizar a balança, quando chegar, você tem que observar e tarar, porque senão vai dar erros. Você vai achar que já está tarado e não está. Então, tare. Despreze a massa. E vamos para o leite. 20 ml também de leite, para ficar padrão. 20 de óleo, 20 de água e 20 ml de leite. Para ver se realmente essa proporção ela é diferente ou constante, como da água. Leite. Uhum. Menisco, olho no menisco, umas bolinhas sendo formadas. Vintinho, 20 ml de leite. Aí você deve estar curioso perguntando lá, quantos gramas de leite corresponde aos 20 ml? 20,37. 20,37. Não é 20 não, tá? Mais um pouquinho. 20,37. Então, anotando aqui, o do leite. Anotando aqui o do leite. 20 ml de leite. Deu, em massa, 20,45 gramas. Também de leite. Certinho, turma? Então, finalizando, 20 ml de leite, 20,45 gramas de leite corresponde a 20 ml do próprio leite. Vejam que é o mesmo volume e as massas são diferentes. As massas são diferentes. No caso, a única igualdade de massa e volume se deve para a água. Certo? E isso é feito experimental. Não tem como ser uma coisa teórica e falar para vocês e acredite, né? Tem que ter essa parte prática para vocês visualizarem aqui comigo. Aí vem aquela pergunta, né? Álcool e gasolina. Nas próximas aulas, eu quero fazer o cálculo de quantos por cento de álcool existe na gasolina. É até uma pergunta que tem lá no roteiro para vocês. Qual o teor de álcool na gasolina brasileira? Qual é a margem de álcool determinada pela Proálcool, que é o Programa Nacional de Álcool, né? Ou pela própria Petrobras, né? Apesar que o álcool, ele é um combustível, mas não de fósseis, né? É um combustível de matéria renovável. E aí a gente entra em detalhe na próxima aula para fazer o cálculo do teor de álcool na gasolina. E fica aquela pergunta para vocês, né? Navios, cruzeiros, embarcações não afundam na água, seja do rio ou seja do mar. Por quê? Vamos pensar um pouco. E eu vou voltar com a parte de cálculo para vocês com esses resultados aqui.